A paz do Senhor, irmãos, boa noite, Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos trazer uma palavra da parte de Deus e essa palavra hoje fala sobre a onipotência e a onipresença de Deus e também a onisciência. Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, né? Ele tem todo o poder e Ele está em todo lugar. E hoje o texto que nós vamos ler fala sobre um Deus que anuncia o fim desde o princípio. Olha o tamanho do poder de Deus. Desde o princípio de toda a criação, Ele já anunciou o fim. E Ele anuncia o fim desde o princípio. Olha o tamanho do poder do nosso Deus. E esse texto, eu vou ler agora, está em Isaías 46, 9 e 10. Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então aqui Deus está advertindo ao povo, lembrai-vos das coisas passadas, né? Este povo que Deus advertiu que não há Deus semelhante a mim. Esse povo que começou já a adorar outros deuses, a se prender com coisas da terra, né? E aqui Deus adverte, não há Deus semelhante a mim. E nós também, irmãos, não podemos ficar presos às coisas da terra e aos acontecimentos, porque o próprio Deus sabe tudo o que vai acontecer até o fim de todas as coisas. Então esse Deus nos adverte, né? Que nós devemos buscar a Ele e nos orientar sobre a sua palavra. Porque no final do versículo, do segundo versículo, diz assim, e farei toda a minha vontade. A própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, quando ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Até o próprio Jesus nos adverte, que na nossa oração, nós devemos pedir a Deus que faça a sua vontade. Em meio a todos esses problemas, todas essas situações difíceis que muitas pessoas estão passando, né? E que o mundo hoje vive, né? Deus diz, eis que eu anuncio o fim desde o princípio, eis que eu sei de todas as coisas. Não vos inquieteis, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Como está também no versículo, Mateus 6,34, que diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E nos versículos anteriores, né, Jesus nos adverte a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Não é não andar ansioso por isso ou por aquilo, não. É por coisa alguma, por nada. Né? Para que andeis inquietos? Se tudo que nós necessitamos, né, Deus pode nos dar se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Né? Como o próprio o sucessor de Moisés, né, que Deus adverte a ele, com tantas preocupações que ele estava, Deus adverte a ele assim, somente se atentem em obedecer a minha palavra. E esse grande povo, né, que ele ia liderar, isso ia ficar, não ia pesar sobre ele se ele apenas observasse a palavra de Deus. Então não precisava se preocupar com tantas coisas, com tantos problemas, se ele obedecesse a palavra, seguisse a palavra de Deus, porque, né, aquela grande nação que ele iria guiar, ele não seria capaz sozinho. Mas Deus diz para ele, somente obedeça a minha palavra, né? Ser forte e corajoso e obedeça a minha palavra. E assim Deus fala conosco hoje. Às vezes tem situações que nós mesmos não podemos lidar sozinhos. Mas este Deus que anuncia o fim desde o princípio, ele diz que nós devemos nos orientar segundo a sua palavra. Tem um ditado muito conhecido que a Priscila falava muito, que é aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então quem não sabe para onde vai, qualquer porta ele entra. Então a gente não pode estar perdido, porque quem está perdido pode entrar num caminho que não é correto, que não é certo. Mas o próprio Jesus diz, eu sou a porta, né? Então, quando Jesus nos adverte a isso, ele nos dá conselhos. Nós devemos pautar a nossa vida diante dos conselhos que Deus nos dá. Não andeis inquietos por coisa alguma, né? Não andeis ansiosos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Então, em meio a tantos problemas, situações difíceis que muitas pessoas estão passando, e o mundo inteiro, né, passou por uma situação tão difícil, e muitas pessoas, às vezes aflitas, sem saber o que vai acontecer, Deus, né, nos adverte que Ele cria o fim, que Ele anuncia o fim desde o princípio. E tem um versículo também que Deus mostra o amor dele, que está em Apocalipse, né, 1, de 5 a 8, nós vamos ler agora. Apocalipse 1, de 5 a 8, que diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e a seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai, e a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui diz, aquele que nos ama e nos lavou de todos os pecados. Olha o amor de Deus. Então, por que andarmos perdidos, ansiosos, preocupados, desorientados, se Jesus é a porta? E Ele nos orienta e nos dá os conselhos que nós, pautados nesses conselhos, não vamos nos perder. Nós vamos andar, né, sem estar inquietos, sem ansiedade. E tudo isso, né, traz problemas até físicos, né, de enfermidades. Então, nós vamos pautar a nossa vida conforme a palavra de Deus, porque Deus nos orienta, Ele nos consola, nos conforta e nos dá, né, o caminho que nos leva ao céu. Tem um salmo muito interessante que eu gosto muito que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés. Então ela ilumina os nossos pés para a gente não tropeçar, para a gente não cair, né? E Jesus mesmo adverte: um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Então, quando a pessoa enxerga, né, e ela estando com a palavra de Deus iluminando os seus pés, ela está enxergando, né, e ela não vai cair, não vai tropeçar. Mas aquele que é cego e não tem a palavra, ele anda no escuro. E quando diz luz para o meu caminho, isso é entendimento que Deus dá, que Jesus dá para nós sabermos como lidar lá na frente com as coisas, com as situações difíceis e com as decisões que nós temos que tomar. Então, nós vamos, né, agora ler o último versículo desta noite, que está em Eclesiastes 8:7, que diz assim: E que não sabemos o que vai acontecer amanhã, e não há ninguém que possa nos contar. Essa é a linguagem de hoje. Então, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, e não há ninguém que possa nos contar. Então, para que nos preocuparmos com o amanhã? Né? Se a gente olhar para trás, quando o próprio Deus nos advertiu lá em Isaías, né? Lembrai-vos das coisas passadas. O que Deus tem feito nas nossas vidas? Né? Ele nunca deixou faltar o pão, nunca deixou faltar nada. Ele sempre nos deu tudo aquilo que precisávamos para nos manter. E o próprio apóstolo nos adverte: tendo o que comer, o que beber, dai graças a Deus, né? Então, não importa se tem muito, não importa se tem pouco, em tudo dai graças. Então, né, nesta noite, para finalizar, vamos lembrar que há um Deus no céu, né, que sabe de todas as coisas que hão de acontecer, que tudo que há de acontecer está dentro da vontade de Deus. E vamos orar para que Deus faça a sua vontade, assim na terra como nos céus. E vamos pautar nossas vidas de acordo com a orientação que Jesus nos passou. E tudo aquilo que Deus nos ensina através do Antigo Testamento e dos Evangelhos que Jesus nos ensina e dos apóstolos através, né, das epístolas e cartas. Então, irmãos, graças a Deus, né, por mais uma noite, estarmos aqui pregando, falando a palavra do Senhor para os irmãos. E Deus abençoe a todos os irmãos e fiquem todos na paz do Senhor.